Bora lá, meu povo. É o seguinte, meu plano é tentar fazer o máximo aqui de hidrostática que eu puder, certo? Então, minha mentalidade vai ser fazer tudo o que basicamente, a maioria das questões do IME e do ITA, tudo que eu conseguir, certo? E também as questões que caíram na prova de bolsa e algumas questões da lista do Derek. Então, assim, eu vou tentar dar o meu máximo a partir de agora e também dar o meu máximo na hora de passar essas ideias para quem está me assistindo, certo? Bora lá. Bem, a sacada dessa questão, quando eu vi, certo, como a gente tinha ela, cara, eu achei assim um negócio abismal, porque é algo, certo, que não te exige muita conta, mas que tu tem que ter uma ideia muito boa. Bacana? Então, primeira coisa, certo? Que a gente vai ter que olhar e se perguntar é o seguinte, cara, a gente dá esse sistema todo feio, é o IME, né? A gente dá o sistema todo feio e a gente tem que pensar acerca disso, certo? Então, o que tu vai pensar? Tu vai ler primeiro os dados, né? Tu vai ver os dados, tu vai concluir que, certo? A é o dobro de B, então A é igual a 2B. Primeira coisa que tu vê é isso. E a segunda coisa é tu ver o desenho todo escroto. Tu tem ali um êmbolo, tu tem algumas coisas estranhas. E aí, a partir disso, você vai lá e você lê. Considerando que não ocorrerão mudanças de temperatura, ou seja, falou de temperatura, não há mudança de temperatura nos fluidos. Então, o que quer dizer isso daqui? É algo que é isotérmico, certo? Então, isso daqui te remete a gases. Bacana? O famoso PVT pavotó, certo? Como é constante, né? Então, essa temperatura vai para o beleléu. Daí, a principal ideia vai chegar ainda, tá? Isso daqui é só uma parte de a gente imaginar o que a gente vai fazer. Então, P0V0 igual a PFVF. Pô, bacana. Então, depois ele fala no ar confinado, né? Então, a gente vai ter que dar uma manipulada em alguma coisa em relação a isso. Então, para que o êmbolo entre em equilíbrio, certo? A 5 centímetros abaixo da posição inicial, quantos litros do fluido 1 deverão ser inseridos na extremidade aberta do tubo? Então, ele quer o volume, certo? O volume, beleza? Em litros, né? Mas a gente sabe que litro é equivalente a 1 metro cúbico. Então, é só a gente calcular em metro cúbico mesmo, que vai dar a mesma ideia. E ele quer saber quanto de litros, certo? Que ele vai ter que despejar nesse sistema, beleza? Inicialmente, nada tá certo. Ele quer saber o quanto que ele vai ter que despejar desse fluido 1 para que esse sistema aí, para que esse êmbolo, né, fique em equilíbrio, certo? Para que o sistema fique em equilíbrio depois que ele fechar com a tampa essa extremidade. Então aí a gente vai dar uma olhada no nosso problema. Um tubo de concessão reta interna quadrada de lado B. Então, interna, né? Então, isso daqui é como se fosse assim, um quadradozinho aqui que está em duas dimensões. E aí, o que ele fala? Contém dois fluidos incompressíveis, certo? Em equilíbrio, separados por um êmbolo, conforme a situação ilustrada na figura. Ele não falou nada em relação ao êmbolo estar em equilíbrio, uma coisa assim. A cavidade em que o êmbolo se desloca, certo? Sem atrito, apresenta seção reta interna quadrada A. O êmbolo é formado por um material indeformável com massa, espessura e volume desprezíveis. Isso daqui é muito importante. Encontra-se inicialmente na posição superior dentro da cavidade em certo instante, ou seja, em certo instante esse êmbolozinho aqui, ó, da cavidade, tá bem aqui. Lá na pergunta, ele fala que quando ele tampa esse negócio, o que acontece? Esse cara, para todo mundo ficar em equilíbrio, para que esse êmbolo fique em equilíbrio, eu vou jogando
uma certa quantidade de líquido 1. E ele quer justamente esse volume, certo? E essa ideia ela é muito assim, genial, certo? Para você pensar na hora é difícil, beleza? Convém comigo que para você fazer essa tomada de decisão é escabroso, bacana? Então, o que ele falou além do mais? Ele falou o seguinte: em certo instante, a segunda extremidade do tubo é perfeitamente vedada, com uma tampa mantendo o ar confinado com a mesma pressão atmosférica externa, certo? Então, o que vai acontecer? O problema, ele tá falando pra gente o seguinte, cara, inicialmente é isso, tá? O êmbolo tá lá em cima, então, no segundo instante eu vou tampar esse cara aqui vai ter uma pressão final do ar, certo? E aí eu vou jogando líquido, vou jogando líquido. À medida que eu jogo líquido, certo? Eu quero saber quanto de líquido eu vou jogar no total, certo? Inteiro, para que esse êmbolo ele permaneça, né? Ele fique em equilíbrio depois de se deslocar 0,05 metro ou 5 centímetros. Daí, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, certo? O primeiro passo é notar o seguinte, ó, o que eu sei, certo? Sobre as minhas coisas bora lá, de hidrostática. Eu sei o seguinte, eu sei que para eu variar a minha pressão, certo? Beleza? Em uma direção, tranquilo? Ou seja, aí se eu, no caso, vario a pressão com uma variação de temperatura infinitesimal, certo? O que eu tenho? Eu tenho que essa variação, certo? Vai ter que ser simplesmente igual a ρ, que seria a densidade do líquido, vezes a aceleração, certo? No eixo que a gente está promovendo. Como esse deslocamento aqui desse determinado fluido está acontecendo no nosso imaginário no eixo X, então é isso que vai acontecer. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que essa variação infinitesimal dp é ρ ax dx. E aí, pensa comigo. Cara, se esse dx aumentar, certo? Esse dp também aumenta. Se esse dx diminuir, então esse dp também diminui. Então eu concordo com você, certo? Você concorda comigo que quando esse dx ele tá ali na vertical, certo? Eu vou só me preocupar com as variações de pressão quando eu tenho coisas na vertical, nesse sentido, certo? Quando eu tenho perturbações ali na vertical, beleza. Pensando assim, então dá de a gente simplificar esse desenho. Então, simplificando esse desenho, eu basicamente desprezo isso daqui tudo. Todo o caminho entre o êmbolo e esse primeiro tubo. Então, é essa a primeira visualização que a gente tem que ter. Beleza? Despreze as coisas horizontais. Despreze as coisas horizontais para uma melhor visualização. Tranquilo? Então, o que vai ficar? Vai ficar o êmbolo, vai ficar aqui o tubo. O tubo vai ficar mais ou menos assim. Espera aí. O tubo vai ficar mais ou menos assim. Aí, bem aqui eu vou ter o tubo. Aí, aqui eu vou começar a ter o êmbolo, certo? Aqui eu tenho esse carinha aqui. Aí o êmbolo ele vai estar para cá, certo? Ele vai estar ali em cima inicialmente. Deixa eu terminar de desenhar aqui. Ó, então redesenhando esse desenho aqui, o que a gente conclui? A gente pode concluir o seguinte, ó. O fluido 2, certo? O fluido 2, ele basicamente tá aqui, tá? Ele tá a partir desse êmbolo, certo?
bem aqui está o meu êmbolo, impedindo a passagem desse líquido 1, certo? Bacana. E o líquido 1, ele está a, basicamente, uma altura, se a gente olhar do êmbolo, porque o êmbolo, se você for ver, ó, ele bate bem aqui, ó. Ó, vou até colocar com uma retinha, bem assim. O êmbolo, ele bate bem aqui. Tá, bacana. O êmbolo, ele bate lá. Então, eu sei o seguinte, a distância desse carinha para o êmbolo é 0,5. Então, aqui é 0,5. Então, eu quero dizer o seguinte, cara, se aqui é 0,5, então aqui é 0,5. Só que, pensa comigo, aqui eu tenho 0,5. O tamanho, esse tamanho aqui, todo é 1. Então, vai ficar 0,5 aqui e 0,5 bem aqui. Então, eu posso dizer que toda essa parte aqui é 1. Um quê? 1 metro. Eu posso dizer que essa parte que sobrou, ou seja, que vai estar o líquido 1, certo? Que faz diferença para a gente, né? Na vertical, vai ser 0,5, 0,5 que 0,5 metros. E tem uma área ali de seção transversal B, certo? E aí, na minha segunda, no caso, na minha visualização, o que mais que a gente tem? A gente tem o seguinte, o ar, certo? Eu vou fazer uma tampa aqui, tampei. Aqui eu tenho o ar, 1 metro, e todo o resto eu tenho o fluido 2. Bacana? Bacana. Então quer dizer que desse carinha aqui, certo, é 1. Então eu já coloco aqui que é 1, certo? Esse carinha aqui eu coloco que é 0,5. E aí eu vou despejar, certo? Fluido. E esse fluido, ele vai fazer uma pressão aqui, certo? Vai fazer uma pressão. E aí, qual é a ideia? É que à medida que eu vou colocando esse fluido, certo? À medida que eu vou colocando ele lá, esse êmbolo ele vai baixando. Ele vai baixando, ele vai baixando até o momento que ele fica em equilíbrio, certo? É o que ele diz aqui, ó. Vai baixando, até que o êmbolo entra em equilíbrio, certo? E ele entra em equilíbrio exatamente quando ele uma quantidade Z de líquido é despejada, certo? E ele entra em equilíbrio exatamente quando ele desceu 0,5, certo? Então, 0,05 metro. Ou seja, esse cara aqui todo basicamente constitui parte do volume que foi acrescentado, certo? Parte do volume que foi acrescentado de líquido 1. Só que eu tenho um problema, e aqui vem a nossa interpretação, tá? Aqui tem o nosso principal problema. Qual é? Cara, eu joguei líquido 1. Só que pensa comigo. Se eu joguei líquido 1, certo? Isso daqui, cara, pelo amor de Deus, né? O IME tá de brincadeira. Mas, ó, se eu joguei o líquido 1 ali, eu basicamente coloquei ele em 0,05 e ademais, certo? Qual é o raciocínio? Por eu ter colocado líquido, eu não vou ficar com o mesmo nível, certo? Inicial. Não vou. Eu vou o quê? Ter um pouco mais de líquido, certo? Um pouco quanto? Pô, numa altura Z, né? Essencialmente é isso, é essa ideia. Então, a gente tem que pensar que sobra um pouco de líquido, certo? Que sobra um pouco de líquido. Então, a principal ideia é essa, tá? Que além de eu deslocar, certo? 0,05 centímetros, 0,05 metros, então, basicamente, eu vou deslocar ali um líquido que eu coloquei, o volume em si, certo? O volume em si, ele vai ter que ser quem? Ele vai ter que ser não tão somente o que eu desloquei ali, né? O 0,05 vezes
a área de seção transversal aqui, né? Aqui, no caso, é A. Então, A ao quadrado mais essa pequena parte que sobrou depois de eu ter despejado tanto líquido. Então, a questão queria que você pensasse que ela não te deu nenhum alarde disso, mas você tem que imaginar que não vai continuar o mesmo nível no tubo 1 quando eu coloquei água, certo? Quer dizer, líquido, né? O nosso líquido 1, né? O nosso fluido 1. Então, essa parte aqui, basicamente, é acrescida de um tamanho Z, certo? Bacana. Que eu não sei quem é. Então, o que, que a gente vai fazer é isso, tá? O que a gente vai fazer é isso. Então, a partir desse momento, qual é a principal ideia? É falar que Z vezes B quadrado, Z vezes B quadrado, ó, Z vezes B quadrado, mais 0,05 vezes A quadrado é igual ao volume do líquido 1 que eu joguei, certo? E agora, como é que eu vou achar esse Z? Seguinte, a gente vai ter mais 3 passos. Quais? A gente vai pensar o seguinte, cara, se eu joguei líquido para cá, certo? Uma das coisas aconteceram. Quais? O êmbolo, ele desceu, certo? Se o êmbolo desceu, então quer dizer que o líquido 2 veio para cá, certo? Veio para cá, veio para cá, veio para cá. Então quer dizer que esse nível de água, certo? De fluido 2, perdão, subiu. Subiu quanto? Subiu alguma coisa, certo? Subiu uma altura. Qual altura? Pá, eu vou chamar uma altura, sei lá, uma altura, vou chamar de uma altura Y, certo? Vou chamar de uma altura Y. Bacana? Então, tranquilo, né? Pensa comigo agora. Basicamente, em tubos comunicantes em formato de U, pela lógica, toda altura, certo? Todo volume que desce de um lado tem que subir do outro, certo? Tem que conservar ali, pela lógica matemática, viu? Então a gente vai usar no segundo passo essa ideia, certo? Justamente para descobrir quem são esses caras, tranquilo? E ele fala que a pressão externa, a pressão do A, certo? A pressão do A, nesse momento, vai ser essa daqui, ó. Eu vou pegar um pontinho que sobrou desse Azinho aí, que vai ser uma pressão PF, uma pressão final, certo? Bacana? Bacana. E aí, mano, a principal ideia é essa, tá? Você conserva, beleza? O volume. Então, o volume que eu desloquei aqui, certo? Vai ter que ser o mesmo que eu desloquei aqui. Então, quanto é que eu desloquei aqui? Pô, aqui a área de seção transversal é Bzinho, certo? É Bzinho. Então, lá eu desloquei B quadrado, certo? Vezes Y. Tranquilo? E aqui, nesse êmbolo, certo? Nesse êmbolo foi A quadrado vezes 0,05. Bacana? Bacana. Bem, uma vez que eu sei que B, certo? A, né? A é igual a 2B. Então, eu substituo aqui que é 4B ao quadrado, certo? Vezes 0,05. Isso é igual a YB quadrado. Esse B quadrado vai cancelar. Bacana? Então, Y vai ter que ser igual a 4 vezes 0,05. E isso daí até ontem é 0,2. Tudo bem? Tranquilinho? Tranquilinho, certo? Então, esse Y aí, deslocado, foi equivalente a 0,2 metros, certo? Então, esse cara que subiu foi 0,2 metros. Bacana. Por que eu quis isso? Porque agora o que a gente vai fazer? A gente vai
a gente tem uma grande pista, que é o quê? Para descobrir quem é o meu Z, o que eu vou fazer? Eu vou usar o raciocínio, né? Para fechar minha questão, né? Eu vou usar o raciocínio da, basicamente, lei das malhas para hidrostática, mas é só quando o sistema entra em equilíbrio. E ele só entra em equilíbrio quando o êmbolo ali, ele entra em equilíbrio e eu consigo igualar, certo? Eu consigo pegar a pressãozinha que está aqui nesse êmbolo e eu consigo meio que dizer que a pressão que está nesse êmbolo aqui vai ter que ser a mesma daqui, ó, desse pontozinho aqui. E aí ele desceu dessa pressão externa aqui para ATM, ou seja, da pressão atmosférica. Ele desceu, chegou, beleza? Na de equilíbrio. Na de equilíbrio, eu consigo literalmente transladar isso daqui para cá, certo? Ou seja, esse pedaço aqui de volume eu desconsidero totalmente. E aí, a partir disso, eu saio daqui e chego lá em cima, na pressão lá de cima. Só que essa pressão aí é a pressão final, certo? Essa pressão aí é a pressão que eu não sei. Bacana? Então, como eu vou descobrir essa pressão final, pessoal? Eu vou usar o PVT Pavotó, certo? Eu vou usar essa ideia, tá? Então, eu sei que esse líquido aí, do meu lado direito, subiu 0,2. Então, o que sobrou lá de A, né, a altura, foi 0,8. Bacana? E aqui dentro eu tenho uma pressão final. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar que, como foi um processo isotérmico, eu sei que P0V0 é igual a PFVF, certo? PVF. Tranquilo? Créditos aí ao grande Pedro Madeira. Então, a principal ideia da gente é o seguinte, cara, esse P0 aqui vezes esse V0, pô, esse P0 no início eu vou dizer que é o quê? Que é um ATM, tranquilo? Que é literalmente no início, é quando o cara tá destampado, certo? É um ATM vezes o volume dele, que é quem? No caso, vai ser a seção b quadrado vezes a altura inicial dele, 1 metro. Então, bora lá. Então, b quadrado vezes 1. Bacana. O PF eu quero saber quem é. E o VUF eu basicamente já sei, certo? O VUF. Por quê? O VUF vai ser simplesmente 0,8, que é a altura, vezes esse b quadrado. Então, eu vou colocar 0,8 vezes b quadrado. Esse b quadrado vai cancelar com esse b quadrado. A partir daí eu vou ter que 1 ATM, certo? 1 PATM vezes 1, beleza? Que é 1, é igual a PUF vezes 0,8. Divido esse 0,8, né? Passo para lá. Então eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com 10 sobre 8 PATM. Bacana, bacana. Isso daí é 5 sobre 4 PATM, que é 1,25 PATM. Então a gente já descobriu o puff, certo? O puff, o puff, ele vai ser, certo? O puff, ele vai ser 1,25 PATM. Tudo bem? Pô, bacana. Então, agora é só a gente fazer a lei das malhas para a hidrostática, certo? Então, o último passo da nossa resolução, bacana, vai ser a gente fazer o quê? A gente fazer a lei das malhas. Lei das malhas para hidrostática. Eu possivelmente posso trazer aqui o porquê que isso vale, certo? E faz muito sentido e é muito lindo, bacana. Mas, ó, qual é a principal ideia? No equilíbrio, esse cara, então, saiu daqui. Então, PATM saiu daqui, esse pontinho. Ele andou uma distância, certo?
ele andou uma distância, que eu vou até colocar aqui de vermelho. Ó, ele... Aqui tá a gravidade, certo? Calma aí. Aqui tá a gravidade. Então, ele foi a favor da gravidade, tá? Ou seja, desse πtm aqui até o ponto que eu escolhi da pressão no êmbolo, quando o êmbolo fica em equilíbrio, quando ele desce 0,05. Bacana? Bacana. E aí, o que eu vou fazer? Ele desceu isso, e eu vou dizer que esse ponto aqui, como está em equilíbrio, eu posso dizer que a pressão nesse ponto é a mesma lá no outro vaso comunicante, certo? Pô, bacana. Pô, bacana. Aí, eu posso dizer que ele foi dali para lá, né? E ele subiu, certo? Ele foi até o puff. Então, como ele foi até o puff, certo? Ele fez basicamente essa trajetória aí. Ou seja, ele saiu de πtm, foi um DGH, né? Um ρGH. Depois subiu mais um ρGH. Então, escrevendo isso daí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ó. πtm mais, né? Porque agora é a favor da gravidade, né? O tanto que ele se deslocou, beleza? Então, saiu aqui um Z, beleza? Saiu um Z. Então, Z, que seria o X, certo? Basicamente, a gente calcularia como AX vezes X, certo? Densidade vezes aceleração vezes o deslocamento. Bacana? A gente já colocou o deslocamento. Peraí, o deslocamento vai ser esse Z mais esse 0,5 aqui, mais esse 0,05. Então, vai ficar Z mais 0,55, certo? Tudo bem? Pô, show de bola. Então, vai ficar Z mais 0,55. Tudo isso, certo? Vezes a gravidade, vezes a densidade, certo? Esse ρ aí do fluido 1. Bacana? Bacana. E aí, eu vou literalmente sair desse ponto, certo? Eu cheguei nesse ponto aí, nesse ponto bem aqui, fui lá pro outro lado, beleza? E eu tenho o fluido que tem ρ2, certo? Que tem ρ2, e não está a favor da gravidade, bacana? Então eu vou colocar um menos aí G, certo? Eu vou colocar um menos ρ2G, vezes o quê? Pô, cara, vezes o quanto que ele saiu, né? Então, bora dar uma observada aqui no quanto que ele saiu, no quanto que ele subiu, né? Ó, essa distância aqui é 0,2, certo? Então, basta a gente calcular o quê? Quem é essa distânciazinha? Do 0,2 até esse ponto. Beleza? Pô, beleza. Eu sei que esse ponto aqui, certo? Eu sei que essa distância aqui, ó, é 0,5, certo? Pô, de boa. Tranquilo. Então eu sei que esse negócio aqui é 0,5. Então, daqui para cá, certo? Vai ser 1,5, não é não? Certo? Vai ser 1,5. Então quer dizer que este cara aqui, ó, vai ter que ser 1,5. Beleza? Beleza. E aí é só a gente fazer as alturas, certo? Que é bem tranquilo. Então, ó, 1,5, né? Aí eu sei que toda a minha altura desse vaso comunicante vai ter que ser quem? Pô, cara,
toda a minha altura desse vaso comunicante vai ser 3,5, certo? Então, pessoal, qual vai ter que ser a principal ideia agora? Agora vai ser calcular essa coluna, né? Essa coluna amarela, certo? Que esse ponto subiu, beleza? Ele foi dessa pressão aqui em que eu estava estável no fluido 1 e eu subi até puff, né? Então, se eu subo até puff, eu tenho essa coluna amarela, e aí eu sei o seguinte: como o tamanho desse carinha aqui é desprezível, então eu sei que a ponta desse cara até o êmbolo é 0,05. E eu sei que o tamanho desse carinha aqui inteiro é 1. Então, essa parte aqui, ó, vai ser só 0,95. Então, vai ficar quanto? Essa parte laranja aqui vai ficar 0,95 mais 0,5, certo? Pô, show de bola. Então, 0,95 mais 0,5, isso dá 1,45. Então, o que a gente vai ter de ideia? Para a gente achar quanto é que foi, certo? Quando que foi que ele se deslocou até Puff, certo? Vai ser literalmente os 3,5 metros de comprimento menos esse 1,5, então vai ficar isso aqui tudo. E aí, para chegar em Puff, eu desço 0,8. E aí, então, eu faço 3,5 menos 1,45 menos 0,8. Tudo bem? Pô, tudo bem. Então, isso daqui vai ficar quanto? Isso daqui vai ficar 1,25, certo? Por quê? Porque é 3,5 menos 1,45 menos 1,25. Menos 1,25 não, perdão. Menos 0,8. E isso daqui vai ter que ser igual a quem? 3,5 menos 1,45 vai dar 2,05. Menos 0,8 vai ser 1,25. Tudo bem? Pô, tudo bem. Bora lá. É o seguinte. O que ficou faltando a gente desenvolver? Ficou faltando a gente desenvolver basicamente os últimos cálculos, que se concentram em lei das malhas. Ou seja, a gente já calculou quem é o puff, certo? E aí falta a gente fazer as continhas para achar quem é o Z e aí então substituir o Z lá na nossa primeira expressão, na expressão do volume do líquido 1, certo? Então, eu sei que vai ser πTm mais Z, certo? Mais 0,55 vezes ρ1 vezes G é M1, que seria a massa específica. Beleza? Beleza. Menos ρ2G, que seria o quê? M2 vezes 1,25. Isso igual a puff. E puff é quem? 1,25 πTm. Esse πTm pateado com esse πTm. Então a gente sabe que M1Z mais 0,55 M1 menos 1,25 M2 tem que ser igual a 0,25 πTm, mais 0,25 é 1/4 e πTm é 10 a quinta Newton metro quadrado. Então, desenvolvendo isso daqui, eu sei que M1 pela nossa questão é 1000, então vai ficar 1000Z. Aqui vai ficar 550. Aqui vai ficar M2 é 2000, né? Então vai ficar 2500. Por quê? Porque 1,5 vezes 2 é 2,5, 2,5 vezes 1000 é 2500. Bacana, bacana. Então, isso daqui vai ter que ser igual a 1/4 de 10 a quinta. 10 a quinta é 100 mil. 100 mil dividido por 4, 25 mil. Tudo bem? Beleza.
Passo esse 2.500, esse 550 menos 2.500 lá para o outro lado. Então, isso daqui vai ficar quem? Quem é essa subtração aí? Essa subtração vai ter que ser, certo? Vai ter que ser menos 2.150. Passando para o outro lado, vai ficar mais 2.150. Então, 1.000Z vai ser 25.000 mais 2.150. Então, 1.000Z vai ter que ser 27.150. Portanto, Z vai ter que ser 27,150 metros. Bacaninha? Bacaninha. Substituindo na nossa fórmula do volume, a gente tem que simplesmente B quadrado vezes Z mais 0,05 a quadrado, mas A é 2B. Faz A quadrado, 4B quadrado. Então, 4B quadrado. 0,05 vezes 4, 0,2 vezes B quadrado, mais Z vezes B quadrado. Isso daqui é igual ao volume que a gente quer, que é B quadrado, aí Z mais 0,2, beleza? Então, o volume vai ter que ser, quem é B quadrado? É 0,1 ao quadrado, que é 0,01. E 0,01 é 1 sobre 100. 1 sobre 100 vezes Z mais 27,150. Então, vai ficar 27,150 mais 0,2. Isso daqui vai ser o volume, né? Vai ser 1 sobre 100 vezes 27,150 vai ser 27,350. Portanto, o volume vai ter que ser 0,27350. O quê? Metros cúbicos. E aí, a gente diz que isso é 0,27350 litros. Beleza? É isso. Até a próxima.